Bem-vindo ao The Alpha Room, é um espaço onde a gente discute decisões que movem grandes patrimônios. Meu nome é Ricardo Carvalho, sou banker da Monte Bravo Corretora e hoje temos um convidado aqui bem especial, que também faz parte da rede da Monte Bravo. Já passou por várias casas principais do mercado financeiro, Barclays, UBS sendo uma delas. E hoje conosco aqui, Guilherme Loureiro, CIO do Monte Bravo Family Office. Seja bem-vindo, Guilherme. Obrigado, Ricardo. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, viu? Perfeito, Guilherme. Então, para começar, vamos entrar um pouquinho na sua carreira, na sua história. Como é que você chegou aqui na Monte Bravo também? Já passou por bastante casas. Vamos lá. Bem, minha carreira começou formada em economia, né? Então, carreira começou em INSPER hoje, na época era o IBMEC, né? Depois uma passagem pela Universidade de Chicago. E comecei minha carreira em consultoria econômica, né, que foi um momento bem bacana, assim, porque você consegue colocar na prática todo o conhecimento teórico que você aprende, né, e muitas vezes ferramentas que a gente aprende na academia não sabe exatamente como usar na prática, econometria, como testar. Então, foi um período de consolidação do conhecimento que foi muito bacana, né? Mas eu sentia que faltava a ponte entre economia e mercados, né? Então, fiquei lá uns 3 anos nessa consultoria econômica, aí surgiu a oportunidade de trabalhar na área de risco, na época da Hedging Grifo, né? Hoje Verde. Então, também foi uma experiência muito bacana ali para fazer essa ponte, né, entre mercados e economia, testar um pouco dos conhecimentos, como é que as carteiras funcionavam em cenários, né, de estresse, de risco. E aí depois, continuação, né, desse processo. Eu fui estrategista e economista do Barclays, fazendo América Latina, depois eu fui para o BS como economista-chefe do BS, e em 2017 a gente saiu para montar a Trafalgar Investimentos, que era um family office e gestora, né? E aí, enfim, depois de todo esse desenvolvimento, a gente chegou no final do ano passado ali com 7 bi mais e meio, mais ou menos, e aí tivemos a fusão com a Monte Bravo. Então, perfeito. Mais ou menos recente de Monte Bravo, mas muito motivado aí, muito animado com as perspectivas que, esse começo de ano já foram bastante interessantes. Perfeito, muito bom, muito bom. E entra um pouquinho, por favor, no detalhe, o que realmente o Family Office faz. Você também, né, acompanha como CIO, né, que é o Chief Investment Officer, o processo de investimento de grandes famílias também. Como é que funciona essa dinâmica dentro da Monte Bravo? Ricardo, o trabalho de um Family Office é um trabalho muito individualizado, né, de olhar toda a parte financeira de uma família, né? Então acaba envolvendo todos os aspectos nesse sentido. Geralmente a gente fala mais do mundo de investimento, né? Mas é entender perfil, demanda por liquidez, né? Perfis de risco, né? Na parte de investimento, risco de crédito, risco de mercado, demandas, questões sucessórias. Então acaba olhando todos esses braços, né, da família e assim, uma coisa que fica claro também no processo é que assim, é muito diferente, né? Geralmente a gente trata com famílias de um nível, né, poder aquisitivo um pouco mais alto, então o que a gente observa é que as soluções, elas são muito individualizadas, né? Não existe uma receita de bolo né, que funciona para todas as famílias, né? Então tem situações, por exemplo, que existe uma preocupação maior com eficiência tributária, tem situações que a parte sucessória acaba sendo mais relevante, né? Tem famílias, por exemplo, que tem uma demanda, né, tem uma exposição muito grande ao Brasil, então a gente tem que ter uma parcela offshore maior, né? Então é um pouco desse trabalho, sentar junto, entender, né, o DNA, o que se busca, né, e construir junto o lado de investimento e assessorar a família nessa parte sucessória, parte de ativos e líquidos em algumas vezes também. Perfeito. Não, maravilha. Você já falou, mencionou lá a parte da offshore. Realmente hoje nosso tema vai ser mais para o lado internacional, global. Eu queria que você começasse um pouquinho a falar quais são os principais drivers hoje realmente no mercado internacional, para onde o investidor internacional está olhando, né? Quais são os fatores numa economia num momento tão turbulento, né? Sim. Assim, a gente tem um DNA no Family Office de ter uma parcela de alocação maior no exterior, né? Muitas vezes o investidor brasileiro ele olha para o CDI e ele fala, pô, mas é um retorno alto, sem risco,
né? Se fosse sem risco, talvez os juros não fosse tão alto, né? Talvez o dinheiro inteiro do mundo, né, do mundo tivesse vindo para o Brasil. Então, assim, a nossa percepção é que existem riscos relevantes aqui, riscos do ponto de vista fiscal, do ponto de vista político, né? E o trabalho do Family Office eu diria o trabalho de investimento, né? As pessoas às vezes associam a dinâmica de investimento, elas acham que quem está do outro lado ali tomando as decisões tem uma bola de cristal, sabe o que vai acontecer no futuro, né? Sim. E como toda profissão não é assim, né? O trabalho é um trabalho pouco inspiração e muito mais mão na massa, né? No sentido de entender, usar o ferramental matemático, né? E entender como é que os ativos, como é que são cenários possíveis, como é que os ativos se comportam naqueles cenários, né, e montar uma carteira, né, com uma simetria bacana, né? E hoje, quando a gente olha o Brasil, a gente tem alocado, até pela questão de risco, né, fiscal e político, a gente tem alocado uma parcela maior dos investimentos no exterior. Né? Você me perguntou também com relação ao destino, né? Sim. Esse é um assunto que acaba voltando, a gente obviamente olha diversos países, né? Mas hoje a gente ainda tem uma parcela de alocação, eu diria, majoritariamente nos Estados Unidos. Legal, né? legal. Então, 70%, 80% do recurso no exterior. Eu acho que uma diversificação na margem, por todos os riscos que você trouxe, né, no mercado offshore, a gente tem diversificado um pouco. Tem países, por exemplo, que tem uma dívida PIB menor que os Estados Unidos, com um retorno muito parecido. Você pega o caso da Austrália, Nova Zelândia, Noruega, então a gente tem estudado um pouco essa questão. Algumas famílias também demandam um pouco mais de investimento, Suíça, por exemplo. Mas hoje, quando a gente olha por diversos aspectos, né, você olha questão fiscal, por exemplo, apesar da piora, né, dívida PIB americana hoje, déficit nominal, eles estão mais elevados do que no passado, mas não é uma situação mais frágil do que a Europa, até pela carga tributária, que é mais baixa. Sim. Né? Compara Japão, a mesma coisa, a situação fiscal parece mais frágil. Né? Então esse é um assunto que, por exemplo, foi muito debatido no FMI em abril. Né? Pô, será que a gente poderia caminhar para um cenário do dólar perder referência global? Né? Não parece ser uma coisa assim super iminente de acontecer ou que seria trigado por uma questão fiscal. Né? Do ponto de vista demográfico, a mesma coisa. A gente pega a Europa, está numa situação demográfica pior do que os Estados Unidos. Japão, a mesma coisa. Né? Então, acho que assim, diversificação ela é importante, né? Mas hoje, até pela forma como o investidor olha, ele gosta de olhar a carteira offshore, geralmente em dólar. Né? A gente acaba tendo diria aí 70, 30, mais ou menos, Estados Unidos versus o resto do mundo. Tá. Legal. Então, mas mesmo com todo esse tumulto aí de tarifaço, de guerra comercial, de guerra no mundo inteiro, né, vamos dizer assim, e os Estados Unidos sendo um dos países que realmente lidera sempre essas discussões, os Estados Unidos hoje é ainda o porto seguro do investidor internacional. A gente ainda tem alocado uma parcela, assim, do ponto de vista de investimento, o mundo é difícil de você entender, né, são muitas variáveis. Você pega esse ano aqui, até o pessoal questiona, a gente, né, tem conseguido obter retornos aí interessantes no ano, mas foi um ano tumultuado, né? Questão de tarifa, guerra. Então, assim, no final das contas, e é um pouco a forma como a gente pensa, né? Se eu tentar extrair quais vetores são importantes para preço de ativo, em geral, a gente está falando de crescimento e inflação, que é uma coisa que se traduz muito em termos de ciclo econômico. Né? Ciclo econômico são exatamente essas combinações, né? De você crescer mais ou menos do que o crescimento estrutural e a inflação está mais ou menos pressionada. Então é importante você filtrar o mundo, porque senão é difícil, né, tornar algo inteligível e tomar as decisões de investimento nesse ambiente. Né? Então, hoje, por exemplo, quando a gente olha os cenários, né, a gente gosta de trabalhar com alguns cenários possíveis. Né? Primeiro, a gente tem uma parte de alocação mais estratégica quando a gente pensa a carteira. Isso é importante para a gente entender onde a gente está, para onde a gente vai. Então, olhando a parte de ciclo mais de médio prazo. Né? Passando ali a pandemia, a gente passou por um período, né, de atividade muito forte, inflação muito alta e os bancos centrais subindo juros, né, para gerar um arrefecimento, né, da inflação e da atividade. Então, quando a gente olha para frente, tem 3 cenários básicos ali que a gente tem trabalhado. É um cenário de pouso suave, que a gente chama, né, que seria, os bancos centrais acertaram na política monetária, a política tarifária não vai ter um impacto tão grande, você tem uma convergência dos crescimentos globais ali, crescimento global e dos diferentes países para próximo do potencial, com inflação também que fica circundando ali próximo da meta.
Tá? Esse é o cenário que a gente acha que é mais provável. Né? Existe a possibilidade, obviamente, de tarifas, né? Ou incerteza ligada à guerra, levar a uma incerteza maior, isso gerar uma desaceleração mais forte de crescimento econômico, né? A própria política monetária também atuando nesse sentido, e aí, eventualmente, a gente caminhar para um cenário mais recessivo, né? Foi um pouco da preocupação que a gente viveu ali em abril, no auge das tarifas, né? E um que está ficando cada vez mais no retrovisor, que foi a preocupação do ano passado, que era eventualmente da inflação continuar incomodando, né? Eu acho que o primeiro semestre, até a reação positiva de mercado teve um pouco a ver com isso, né? O fato de ficar no retrovisor esse cenário. Então hoje, quando a gente pensa nesses 3 cenários, aí envolvem todos esses pontos que a gente falou, tarifa, questão das guerras, a percepção que a gente tem é que a parte de ações combinada com bonds, ele tem uma simetria muito bacana, porque se for um cenário de pouso suave, os juros, foi o que aconteceu no primeiro semestre, os juros um pouquinho para baixo, mas ações performam muito bem. Se for um cenário de desaceleração mais forte, o que fecham os juros acabam pagando a conta, né, também da parte de ações. Né? E ouro também é um ativo que a gente tem tido com um peso um pouco maior nas carteiras. Tá? O grande vetor de risco aí seria a inflação incomodar, que eu acho que está ficando mais um retrovisor, e aí o trabalho é muito mais de mensurar a duration. Legal. Tá? Então isso para trazer, porque é importante colocar em contexto. Claro. Né? Às vezes são muitos vetores ali no mundo, quando você filtra, né, é importante separar ali o que realmente importa para preço de ativo ou não. Né? Não, perfeito. Não, você já entrou um pouquinho em detalhe dos ativos, como isso, né? Porque se a gente fala muitas vezes com clientes sobre diversificação internacional, a pessoa pensa comprar S&P, comprar dólar, e é isso, né? Então, muitas vezes a pessoa não sabe direito aonde acessar ou aonde alocar esse tipo de produto, né? Então, quando a gente fala sobre a alocação internacional, tem um ideal de peso para o brasileiro que ele deveria colocar lá fora? É muito caso a caso? Como é que você vê isso? Também no sentido de produtos, né? É muito caso a caso, né? Então, assim, o trabalho ele é muito focado nessa questão das assimetrias, né? Então, tende a variar, né, de momento a momento. Então, se a gente pegar o caso da moeda hoje, né? A gente trata 3 cenários internacionais, foram esses que eu comentei, 2 locais ligados a risco fiscal, tá? Então, um que dá tudo certo do ponto de vista fiscal, outro que você passaria aí por um cenário um pouco mais estressado do ponto de vista fiscal. E aí o espectro que você vê de moeda é um cenário desde mundo bom, Brasil bom, câmbio podendo escorregar ali para perto de 5, então cair uns 50 centavos, até o cenário de uma recessão global, por exemplo, com o Brasil tendo uma situação mais grave do ponto de vista fiscal, um câmbio mais perto de 7. Né? Então hoje a simetria ela é interessante para remeter mais recursos para fora. Só que pegar um exemplo aqui, se o câmbio chegar mais perto de 7, aí já começa a inverter um pouco a situação. Então essa coisa é muito dinâmica, né? E muito associada ao quanto pode piorar versus o quanto pode melhorar. Hoje o que a gente tem alocado dos clientes é de 30% a 40% do recurso no exterior. A gente começou o ano mais pesado em bolsa americana, né? Um pouco de bolsa europeia também, mas bolsa americana majoritariamente. E aí com o rally, se a gente pegar de abril para frente, a gente achou que começou a colocar muito otimismo nos preços, né? Então a gente começou a reduzir um pouco do risco de bolsas, mantivemos o risco de bonds, né? E aí muito ligado à questão tarifária, inclusive, né? Porque a gente viu ali, o próprio VIX, né, que é a medida de incerteza do mercado, chegou a dar um spike ali em abril, bateu perto de 60, né, próximo de 60, e voltou completamente. Hoje, quando você pega a tarifa efetiva, né, a gente saiu de uma tarifa efetiva de importação nos Estados Unidos ali na casa de 2,5, bateu perto de 30, hoje está beirando 20. Então não é que a tarifa está tão baixa. Né? E a forma como as tarifas atuam é numa direção que tende a ser negativo para o mercado. É atividade arrefecendo, né, com inflação um pouco mais pressionada. A grande dúvida é se essa inflação é pressionada no curto prazo, então uma mudança de preço relativo, né, ou não, ou se acaba impactando um pouco mais. Então, no contexto atual, o que a gente tem recomendado é isso, uns 30% a 40% de investimento no exterior, com esse mix de bonds e equities, né, e ouro, né, sendo que na parte de bonds, tentando manter o duration ali próximo, um pouco inferior a 5 anos. Legal, muito bom. E como é que funciona esse processo quando você faz essas alocações internacionais com as famílias? Porque, na minha experiência também, sempre a conversa, o câmbio sempre está caro,
o juro nos Estados Unidos ou na Europa ou internacional é sempre mais baixo na cabeça do brasileiro, porque a gente está acostumado com juros mais altos, hoje na faixa de 15%, né? Como é que você argumenta isso para o cliente e como é que você faz o processo também dessas alocações, não olhando para o câmbio, né? Não ele sendo uma das principais fatores de decisão, né? Não, essa é uma pergunta excelente, porque é exatamente esse assunto que surge, né? O juros é tão alto aqui, né? Para que eu vou correr risco? Mas eu acho que é uma questão de diversificação, né? Mesmo, né? E de avaliar, porque assim, se a situação fiscal, né, piora, e a gente viveu isso no Brasil 2015, 2016, né? Você ter essa proteção internacional, ela funciona. Tem um conceito importante que, assim, quando a gente fala do exterior, a gente está falando de juros mais baixos, né? E mesmo no Brasil, quando a gente viveu aquela experiência ali de juros perto de 2%, né? Foi uma situação que, assim, as pessoas são impelidas, né, a tomar mais risco. Então, quando a gente fala do offshore, geralmente você não compara, né? Não é que você manda dinheiro para fora e deixa no caixa, né? Ainda que hoje 4,5, 4,25 seja um nível de juros bom até, olhando historicamente, né? Mas em geral o que a gente faz é correr um pouco mais de risco. Então você pega uma carteira moderada nossa, né? De novo, muito individualizado ali, mas uma carteira tradicionalmente moderada, o risco de mercado aqui no Brasil é metade do risco de mercado que a gente corre numa carteira moderada no exterior. Porque você tem que ter mais ações, até cultura, né? Você pega o americano, ele poupa e investe em ações, né? Então esse é um ponto que, assim, então, quando a gente pensa em horizonte de investimento, que eu acho que talvez seja a questão mais relevante, é difícil montar uma carteira no exterior para investimento, horizontes de investimento inferiores a 2 anos, tá? Então acho que é perfeito. É esse o... Muito bom, muito bom. E também no Family Office, como uma estrutura gerencial, né? Vocês cuidam de várias gerações no Family Office das famílias, a sucessão também é uma grande parte que faz parte do planejamento da família, né? Uhum. Sei que não está na sua responsabilidade, mas explica talvez um pouquinho como é que funciona esse processo dentro do Family Office na parte de sucessão mesmo. Não, nós temos uma pessoa no Family Office especializada nisso, o Arturo. Né? Então ele que acompanha de perto, né? Obviamente a gente não faz o trabalho, né, jurídico, né? Geralmente tem advogados envolvidos nessa questão, mas a discussão, até pela experiência que a gente, né, passa ali no dia a dia com diversas famílias, acaba ressaltando alguns pontos que são importantes, né? Então, como se preparar para um evento, né, um evento que você precise de liquidez, como fazer toda essa organização da parte líquida, né, se é via PJ, é via PF, qual que é a forma mais eficiente. Então, é um trabalho difícil, né? De novo, é muito... não sei se não sei, o meu dia a dia é muito mais o dia a dia de investimento, né? Mas é um trabalho muito tailor-made ali a 4 mãos, né? E geralmente puxado pelo Arthur, e geralmente a gente acaba trazendo algum escritório de advocacia para auxiliar ali na formalização de todo o trâmite. É um pacote completo mesmo, né? Para fazer todo o planejamento toda a parte, exato, toda a organização patrimonial da família. Maravilha. Você já entrou um pouquinho na perspectiva dos Estados Unidos sendo um dos... ou Porto Seguro ainda de investimentos, mas se você olhar para a próxima década, qual realmente seria talvez a região ou uma tese que você acha que tem bastante potencial de crescimento, né, olhando também para o mercado muito dinâmico, né, criptomoedas surgindo, tudo mais, que o investidor talvez tem que olhar, né? Porque talvez a Europa ainda é um mercado pouco explorado, talvez também, né? Como você também falou, América, Estados Unidos é um dos principais mercados. Mas tem alguma coisa que você acha que para os próximos 10 anos que isso aí que tem muito potencial para crescer? Eu acho que a questão, uma coisa que me chama, e até tem uma visão otimista em relação a isso, né? Por exemplo, um tema que está super quente hoje em dia é a questão de inteligência artificial. Perfeito. Né? Como é que afeta, como é que ficam, né, os empregos adiante. E acho que como todo choque de produtividade, né, ele tem um potencial de ser disruptivo, então talvez alguns empregos que hoje existam
talvez possam ser substituídos, né? Mas sempre com uma visão otimista, eu acho, né? Porque você dá um choque de produtividade muito grande, né? E talvez pegando setores, eu acho que a grande diferença em relação aos adventos anteriores é que, em geral, eram ganhos de produtividade que você tinha em outros setores. Setor agrícola, por exemplo, né, que se substituiu a mão de obra por máquinas. Setor industrial, a mesma coisa. Né, e o setor de serviços é um setor um pouco mais difícil de você ver esses grandes choques de produtividade. Né? Então, esse é um caminho que eu acho interessante. Eu acho que as empresas de tecnologia já capturaram parte desse efeito. Mas hoje, quando eu penso em setores de serviço, mesmo nosso dia a dia, por exemplo, né? Hoje a gente consegue fazer mais com menos gente, né? Então eu acho que esse é um potencial bastante... E a economia global hoje ela é mais dependente de serviços, né? Então você pega turismo, então assim, a gente obviamente vai ter que se adaptar com todas essas questões. Acho que as pessoas vão ter que aprenderem outras profissões que talvez fiquem obsoletas, né? Mas eu acho que é um potencial de ganho muito grande aí no futuro, né? Para setores que não necessariamente estão ligados à tecnologia. Eu acho que essa é uma visão que eu tenho que pode ser bastante interessante, né? E talvez a forma de capturar melhor isso daí é via ações, né? Sim. Porque são as empresas que vão conseguir gerar mais, né, com menos. Né? E aí a consequência disso é mais lucro, né, mais dividendo para os investidores. Então... Muito bom. Não, acho que também ações sempre vão ser das principais ferramentas de alocação em qualquer carteira. Né? Exato. Muito bom. E me fala uma coisa, você que acompanha várias famílias ultra high, né, com patrimônio bem mais elevado, assim, aonde você vê o principal gargalo, né, para o investidor tentando entender uma coisa onde você tem mais desafios para explicar as coisas, para realmente conseguir fazer uma alocação para ele, ou aonde nem necessariamente o risco, mas a necessidade de investir, porque acho que vocês também cuidam de bastante empresários, né? E normalmente a própria empresa sempre é o maior investimento daquela pessoa, né? Então, acho que também a gente entra lá na diversificação, mas como é que você acha, aonde você acha é o principal desafio para vocês? Eu não diria, assim, eu vou falar profissionalmente, né? Profissionalmente eu tive assim, minha experiência foi mais institucional, né? Mesmo pelas passagens nos bancos, tudo, geralmente eu visitava as casas de investimento, né? E aí já há algum tempo, desde 2017, o foco tem sido a pessoa final, né? Então tornar esse mundo que às vezes é um pouco árido, né? Você falar de risco, estatística, matemática, precificação de ativos, né? Para uma pessoa que muitas vezes é leiga, às vezes ele tem muita experiência no setor dele, né? Mas não tem essa percepção completa, né? De como os diferentes instrumentos ou o mercado funciona. Então acho que traduzir isso, né? De forma simples, eu acho que esse é o principal desafio. Né? E o trabalho do Family Office não é um trabalho distante, né? Pelo contrário, é um trabalho feito muito a quatro mãos. Né? O serviço é um serviço de consultoria, né? O dinheiro ele não precisa ficar custodiado com a gente, ele pode ficar em qualquer instituição global, e aí a gente usa o nosso, né, leque de relacionamento, né, e poder econômico, vamos colocar dessa forma, né, para poder negociar condições melhores e entender quais instituições oferecem as melhores condições. Né? Então o trabalho é muito de ensinar mesmo, de mostrar, né, por que a gente gosta disso, qual que é a relação, né, risco, quanto você tem para perder num cenário ruim, quanto você tem para ganhar, né, e construir isso de forma conjunta. Né? E aí tem talvez um ingrediente adicional de complexidade, que é como você acessa essa dinâmica de investimento com os filhos, por exemplo. Né? Então, às vezes, o pai tem um pouco mais, né, de traquejo ali, vive um pouco mais isso, mas às vezes o filho ele vai ter acesso a um patrimônio significativo no futuro, e esse trabalho ele tem que começar de forma antecipada, né, para você treinar, para pensar, né? Então, eu acho que o desafio é esse, mas é muito bacana, assim, não é é um desafio no sentido bom, não no sentido ruim, né? Cada um tem seu desafio em cada caso. Exato, mas eu acho que é simplificar o mundo, acho que é isso, esse é o trabalho. Não, esse eu acho que é o trabalho principal nosso, né, para realmente traduzir o técnico para todo mundo. Muito bom.
Perfeito, Guilherme. Então, acho que a gente já está aqui no final. Eu sempre gosto, no finalzinho, perguntar sobre algumas dicas de leitura, né, para conhecer um pouquinho como é que a pessoa pensa, onde ele pega as referências. Também queria te perguntar alguma dica de leitura, seja do mercado ou não do mercado, que você... Ricardo, é engraçado essa pergunta. Eu tenho uma filha pequena, está com 5 anos agora, a Luísa. E até pela experiência de mercado, né? Acho que o que eu sempre busco no mercado é um pouco isso, tornar, né, ou o ciclo econômico, né, ou as decisões de investimento um pouco mais fáceis, né, de entender onde a gente está, para onde a gente vai. E quando a Luísa nasceu, foi exatamente o que eu busquei. Tem um livro chamado Touch Points, né, do Brazelton, que é exatamente isso. Ele pega as fases de evolução da criança, né, e mostra quais são as etapas, quais são as dificuldades, como é que você lida. O ciclo econômico da filha, né? E é interessante porque, assim, no começo, assim, as coisas são previsíveis, né? Obviamente uma criança demora um pouco mais, outra, né, para se desenvolver em algum aspecto, né? Mas as etapas são muito claras, né? E eu acabei eu leio em partes esse livro, né? Certo. Porque senão tira um pouco também, você quer ser surpreendido, né? Você quer que seja uma novidade para você. Mas de tempos em tempos eu acabo recorrendo de novo a esse livro quando chegam nas fases mais desafiadoras, assim, para os pais, botar limites, essas coisas todas, né? Então é um livro muito bacana, não tem muito a ver com o mercado, perfeito. mas eu acho que é exatamente o que a gente busca quando a gente pensa, claro, né, em investimento. Perfeito, né? Muito bom. De investimento, fazendo a ponte também, para, né, acho que as pessoas que estão ouvindo gostariam de ouvir, tem um livro muito bacana que chama Mastering Market Cycles, do Howard Marks. E aí ele um viés até um pouco mais para a parte de equities, mas é um livro muito bacana também, né, que mostra um pouco isso, as características de cada momento do ciclo, qual setor performa melhor. Então isso daí traz um pouco de clareza também nas decisões de investimento. Já li também, consigo confirmar essa dica aí também, é um livro bem bacana. Muito bom, Guilherme, obrigado aí pelo papo. Acho que trouxemos bastante pontos aí, principalmente na parte internacional. Pessoal, espero que gostaram bastante do nosso podcast aqui. Caso tenha qualquer dúvida, por favor, entre em contato comigo. Espero que gostaram e se subscrevem, por favor, no canal também e dão um like no vídeo. Até a próxima.